Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. Capítulo 4. A noite estava escura. Era uma dessas noites de Petrópolis, envoltas em nevoeiro e cerração. Caminhávamos mais pelo tato do que pela vista, dificilmente distinguíamos os objetos a uma pequena distância, e muitas vezes, quando meu guia se apressava, o seu vulto perdia-se nas trevas. Em alguns minutos chegamos em face de um pequeno edifício construído a alguns passos do alinhamento, e cujas janelas estavam esclarecidas por uma luz interior. É ali. Obrigado. O criado voltou e eu fiquei junto dessa casa, sem saber o que ia fazer. A ideia de que estava perto dela, que via a luz que a esclarecia, que tocava a relva que ela pisara, fazia-me feliz. É coisa singular, minha prima. O amor que é insaciável e exigente não se satisfaz com tudo quanto uma mulher pode dar, que deseja o impossível, às vezes contenta-se com um simples gozo d'alma, com uma dessas emoções delicadas, com um desses nadas, dos quais o coração faz um mundo novo e desconhecido. Não pense, porém, que eu fui a Petrópolis só para contemplar com enlevo as janelas de um chalé. Não, ao passo que sentia esse prazer, refletia no meio de vê-la e falar-lhe. Mas como? Se soubesse todos os expedientes, cada qual mais extravagante, que inventou a minha imaginação. Se visse a elaboração tenaz a que se entregava o meu espírito para descobrir um meio de dizer-lhe que eu estava ali e a esperava. Por fim achei um, se não era o melhor, era o mais pronto. Desde que chegará, tinha ouvido uns prelúdios de piano, mas tão débeis que pareciam antes tirados por uma mão distraída que roçava o teclado, do que por uma pessoa que tocasse. Isto me fez lembrar que ao meu amor se prendia a recordação de uma bela música de Verdi, e foi quanto bastou. Cantei, minha prima, ou antes assassinei aquela linda romanza, os que me ouvissem tomar-me-iam por algum furioso, mas ela me compreenderia. E de fato, quando eu acabei de estropiar esse trecho magnífico de harmonia e sentimento, o piano, que havia emudecido, soltou um trilo brilhante e sonoro, que acordou os ecos adormecidos no silêncio da noite. Depois daquela cascata de sons majestosos, que se precipitavam em ondas de harmonia do seio daquele turbilhão de notas que se cruzavam, deslizou plangente, suave e melancólica uma voz que sentia e palpitava, exprimindo todo o amor que respira a melodia sublime de Verdi. Era ela que cantava. Oh! Não posso pintar-lhe, minha prima, a expressão profundamente triste, a angústia de que ela repassou aquela frase de despedida, non ti sordar di me. Addio. Partia-me a alma. Apenas acabou de cantar, vi desenhar-se uma sombra em uma das janelas, saltei a grade do jardim, mas as venezianas descidas não me permitiam ver o que se passava na sala. Sentei-me sobre uma pedra e esperei. Não se ria, D. Estava resolvido a passar ali a noite ao relento, olhando para aquela casa e alimentando a esperança de que ela viria ao menos com uma palavra compensar o meu sacrifício. Não me enganei. Havia meia hora que a luz da sala tinha desaparecido e que toda a casa parecia dormir, quando se abriu uma das portas do jardim e eu vi ou antes pressenti a sua sombra na sala. Recebeu-me com surpresa, sem temor, naturalmente, e como se eu fosse seu irmão ou seu marido. É porque o amor puro tem bastante delicadeza e bastante confiança para dispensar o falso pejo, o pudor de convenção de que às vezes costumam cercá-lo. Eu sabia que sempre havias de vir, disse-me ela. Oh! Não me culpes! Se soubesses! Eu culpar-te? Quando mesmo não viesses, não tinha o direito de queixar-me. Por que não me amas? Pensas isto? Disse-me com uma voz cheia de lágrimas. Não. Não. Perdoa. Perdoo-te, meu amigo, como já te perdoei uma vez, julgas que te fujo, que me oculto de ti,
Por que não te amo e, entretanto, não sabes que a maior felicidade para mim seria poder dar-te a minha vida? Mas então por que esse mistério? Esse mistério, bem sabes, não é uma coisa criada por mim e sim pelo acaso. Se o conservo, é porque, meu amigo, tu não me deves amar. Não te devo amar. Mas eu amo-te. Ela recostou a cabeça ao meu ombro e eu senti uma lágrima cair sobre meu seio. Estava tão perturbado, tão comovido dessa situação incompreensível, que me senti vacilar e deixei-me cair sobre o sofá. Ela sentou-se junto de mim, e, tomando-me as duas mãos, disse-me um pouco mais calma: Tu dizes que me amas. Juro-te. Não te iludes, talvez? Se a vida não é uma ilusão, respondi, penso que não, porque a minha vida agora és tu, ou antes, a tua sombra. Muitas vezes tomasse um capricho por amor, tu não conheces de mim, como dizes, senão a minha sombra, que me importa? E se eu fosse feia? Disse ela, rindo. Tu és bela como um anjo. Tenho toda a certeza. Quem sabe? Pois bem, convence-me, disse eu, passando-lhe o braço pela cintura e procurando levá-la para uma sala vizinha, donde filtravam os raios de uma luz. Ela desprendeu-se do meu braço. A sua voz tornou-se grave e triste. Escuta, meu amigo, falemos seriamente. Tu dizes que me amas, eu o creio, eu o sabia antes mesmo que me dissesses. As almas como as nossas quando se encontram, se reconhecem e se compreendem. Mas ainda é tempo, não julgues que mais vale conservar uma doce recordação do que entregar-se a um amor sem esperança e sem futuro, não, 1000 vezes não. Não entendo o que queres dizer, o meu amor, o meu, não precisa de futuro e de esperança, porque eu tenho em si, porque viverá sempre, eis o que eu temia, e, entretanto, eu sabia que assim havia de acontecer, quando se tem a tua alma, ama-se uma só vez. Então por que exiges de mim um sacrifício que sabe ser impossível? Por que, disse ela com exaltação, porque, se há uma felicidade indefinível em duas almas que ligam sua vida, que se confundem na mesma existência, que só tem um passado e um futuro para ambas, que desde a flor da idade até a velhice caminham juntas para o mesmo horizonte, partilhando os seus prazeres e as suas mágoas, revendo-se uma na outra até o momento em que batem as asas e vão abrigar-se no seio de Deus, deve ser cruel. Bem cruel, meu amigo, quando, tendo-se apenas encontrado, uma dessas duas almas irmãs fugir deste mundo, e a outra, viúva e triste, for condenada a levar sempre no seu seio uma ideia de morte, a trazer essa recordação, que, como um crepe de luto, envolverá a sua bela mocidade, a fazer do seu coração, cheio de vida e de amor, um túmulo para guardar as cinzas do passado. Oh! Deve ser horrível! A exaltação com que falava tinha se tornado uma espécie de delírio. Sua voz, sempre tão doce e aveludada, parecia alquebrada pelo cansaço da respiração. Ela caiu sobre o meu seio, agitando-se convulsivamente em um acesso de tosse. Capítulo 5. Assim ficamos muito tempo imóveis, ela, com a fronte apoiada sobre o meu peito, eu, sob a impressão triste de suas palavras. Por fim ergueu a cabeça, e, recobrando a sua serenidade, disse-me com um tom doce e melancólico: Não pensas que melhor é esquecer do que amar assim? Não. Amar, sentir-se amado, é sempre um gozo imenso e um grande consolo para a desgraça. O que é triste, o que é cruel, não é essa viuvez da alma separada de sua irmã, não, aí há um sentimento que vive, apesar da morte, apesar do tempo. É, sim, esse vácuo do coração que não tem uma afeição no mundo e que passa como um estranho por entre os prazeres que o cercam. Que santo amor, meu Deus! Era assim que eu sonhava ser amada. E me pedias que te esquecesse, não. Não. Ama-me, quero que me ames ao menos, não me fugirás mais? Não. E me deixarás ver aquela que eu amo e que não conheço? Perguntei, sorrindo.
Desejas? Suplico-te, não sou eu tua. Lancei-me para a saleta onde havia luz e coloquei o lampião sobre a mesa do gabinete em que estávamos. Para mim, minha prima, era um momento solene, toda essa paixão violenta, incompreensível, todo esse amor ardente por um vulto de mulher, ia depender talvez de um olhar. E tinha medo de ver esvaecer-se, como um fantasma em face da realidade, essa visão poética de minha imaginação, essa criação que resumia todos os tipos. Foi, portanto, com uma emoção extraordinária que, depois de colocar a luz, voltei-me. Ah! Eu sabia que era bela, mas a minha imaginação apenas tinha esboçado o que Deus criará. Ela olhava-me e sorria. Era um ligeiro sorriso, uma flor que se desfolhava nos seus lábios, um reflexo que iluminava o seu lindo rosto. Seus grandes olhos negros fitavam em mim um desses olhares lânguidos e aveludados que afagam os seios d'alma. Um anel de cabelos negros brincava-lhe sobre o ombro, fazendo sobressair a alvura diáfana de seu colo gracioso. Tudo quanto a arte tem sonhado de belo e de voluptuoso desenhava-se naquelas formas soberbas, naqueles contornos harmoniosos que se destacavam entre as ondas de cambraia de seu roupão branco. Vi tudo isto de um só olhar, rápido, ardente e fascinado. Depois fui ajoelhar-me diante dela e esqueci-me a contemplá-la. Ela me sorria sempre e se deixava admirar. Por fim tomou-me a cabeça entre as mãos e seus lábios fecharam-me os olhos com um beijo. Ama-me, disse. O sonho esvaeceu-se. A porta da sala fechou-se sobre ela, tinha-me fugido. Voltei ao hotel. Abri a minha janela e sentei-me ao relento. A brisa da noite trazia-me de vez em quando um aroma de plantas agrestes que me causava íntimo prazer. Fazia lembrar-me da vida campestre, dessa existência doce e tranquila que se passa longe das cidades, quase no seio da natureza. Pensava como seria feliz, vivendo com ela em algum canto isolado, onde pudéssemos abrigar o nosso amor em um leito de flores e de relva. Fazia na imaginação um idílio encantador e sentia-me tão feliz que não trocaria minha cabana pelo mais rico palácio da terra. Ela me amava. Só essa ideia embelezava tudo para mim. A noite escura de Petrópolis parecia-me poética e o murmurejar triste das águas do canal tornava-se-me agradável. Uma coisa, porém, perturbava essa felicidade. Era um ponto negro, uma nuvem escura que toldava o céu da minha noite de amor. Lembrava-me daquelas palavras tão cheias de angústia e tão sentidas, que pareciam explicar a causa de sua reserva para comigo. Havia nisto um quer que seja que eu não compreendia. Mas esta lembrança desaparecia logo sob a impressão de seu sorriso, que eu tinha em minha alma, de seu olhar, que eu guardava no coração, e de seus lábios, cujo contato ainda sentia. Dormi embalado por estes sonhos e só acordei quando um raio de sol, alegre e travesso, veio bater-me nas pálpebras e dar-me o bom dia. O meu primeiro pensamento foi ir saudar a minha casinha, estava fechada. Eram 8 horas. Resolvi dar um passeio para disfarçar a minha impaciência. Voltando ao hotel, o criado disse-me terem trazido um objeto que recomendaram-me fosse entregue logo. Em Petrópolis não conhecia ninguém, devia ser dela. Corri ao meu quarto e achei sobre a mesa uma caixinha de pau cetim. Na tampa havia 2 letras de tartaruga incrustadas, C. L. A chave estava fechada em uma sobrecarta com endereço a mim. Dispus-me a abrir a caixa com a mão trêmula e tomado por um triste pressentimento. Parecia-me que naquele cofre perfumado estava encerrada a minha vida, o meu amor, toda a minha felicidade. Abri. Continha o seu retrato, alguns fios de cabelos e 2 folhas de papel escritas por ela e que li de surpresa em surpresa. Capítulo 6. Eis o que ela me dizia: devo-te uma explicação, meu amigo. Esta explicação é a história da minha vida, breve história, da qual escreveste a mais bela página. 5 meses antes do nosso primeiro encontro completava eu os meus 16 anos, a vida começava a sorrir-me. A educação rigorosa que me dera minha mãe, me conservara menina até aquela idade,
e foi só quando ela julgou dever correr o véu que ocultava o mundo aos meus olhos, que eu perdi as minhas ideias de infância e as minhas inocentes ilusões. A primeira vez que fui a um baile, fiquei deslumbrada no meio daquele turbilhão de cavalheiros e damas, que girava em torno de mim sob uma atmosfera de luz, de música, de perfumes. Tudo me causava admiração, esse abandono com que as mulheres se entregavam ao seu par de valsa, esse sorriso constante e sem expressão que uma moça parece tomar na porta da entrada para só deixá-lo à saída, esses galanteios sempre os mesmos e sempre sobre um tema banal. Ao passo que me excitaram a curiosidade, faziam desvanecer o entusiasmo com que tinha acolhido a notícia que minha mãe me dera da minha entrada nos salões. Estavas nesse baile, foi a primeira vez que te vi. Reparei que nessa multidão alegre e ruidosa tu só não dançavas nem galanteavas, e passeavas pelo salão como um espectador mudo e indiferente, ou talvez como um homem que procurava uma mulher e só via toiletes. Compreendi-te, durante muito tempo, segui-te com os olhos, ainda hoje me lembro dos teus menores gestos, da expressão do teu rosto e do sorriso de fina ironia que às vezes fugia-te pelos lábios. Foi a única recordação que trouxe dessa noite, e quando adormeci, os meus doces sonhos de infância, que, apesar do baile, vieram de novo pousar nas alvas cortinas de meu leito, apenas foram interrompidos um instante pela tua imagem, que me sorria. No dia seguinte reatei o fio de minha existência, feliz, tranquila e descuidosa, como costuma ser a existência de uma moça aos 16 anos. Algum tempo depois fui a outros bailes e ao teatro, porque minha mãe, que guardara minha infância, como um avaro esconde o seu tesouro, queria fazer brilhar a minha mocidade. Quando cedia ao seu pedido e me ia aprontar, enquanto preparava o meu simples traje, murmurava, talvez ele esteja. E esta lembrança, não só me tornava alegre, mas fazia com que procurasse parecer bela, para te merecer um primeiro olhar. Ultimamente era eu quem, cedendo a um sentimento que não sabia explicar, pedi a minha mãe para irmos a um divertimento, só na esperança de encontrar-te. Nem suspeitavas então que, entre todos aqueles vultos indiferentes, havia um olhar que te seguia sempre e um coração que adivinhava os teus pensamentos, que se expandia quando te via sorrir e contraía-se quando uma sombra de melancolia nuviava o teu semblante. Se pronunciavam o teu nome diante de mim, corave na minha perturbação julgava que tinham lido esse nome nos meus olhos ou dentro de minha alma, onde eu bem sabia que ele estava escrito. E, entretanto, nem sequer ainda me tinhas visto, se teus olhos haviam passado alguma vez por mim, tinha sido em um desses momentos em que a luz se volta para o íntimo, e se olha, mas não se vê. Consolava-me, porém, que algum dia o acaso nos reuniria, e então não sei o que me dizia que era impossível não me amares. O acaso deu-se, mas quando a minha existência já se tinha completamente transformado. Ao sair de um desses bailes, apanhei uma pequena constipação, de que não fiz caso. Minha mãe teimava que eu estava doente, e eu achava-me apenas um pouco pálida e sentia às vezes um ligeiro calafrio, que eu curava, sentando-me ao piano e tocando alguma música de bravura. Um dia, porém, achei-me mais abatida, tinha as mãos e os lábios ardentes, a respiração era difícil, e ao menor esforço me descia-se-me a pele com uma transpiração que me parecia gelada. Atirei-me sobre um sofá e, com a cabeça recostada ao colo de minha mãe, caí em um letargo que não sei quanto tempo durou. Lembro-me somente que, no momento mesmo em que ia despertando dessa sonolência que se apoderara de mim, vi minha mãe, sentada à cabeceira de meu leito, chorando, e um homem dizia-lhe algumas palavras de consolo, que eu ouvi como em sonho. Não desespere, minha senhora. A ciência não é infalível, nem os meus diagnósticos são sentenças irrevogáveis. Pode ser que a natureza e as viagens a salvem. Mas é preciso não perder tempo. O homem partiu. Não tinha compreendido as suas palavras, as quais não ligavam o menor sentido. Passando um instante, ergui tranquilamente os olhos para a minha mãe, que escondeu o lenço e tragou em silêncio o seu pranto e os seus soluços. Tu choras, mamãe? Não, minha filha, não, não é nada.
Mas tu estás com os olhos cheios de lágrimas. Disse eu assustada. Ah, sim. Uma notícia triste que me contaram há pouco, sobre uma pessoa que tu não conheces. Quem é este senhor que estava aqui? É o doutor Valadão, que te veio visitar. Então eu estou muito doente, boa mamãe. Não, minha filha, ele assegurou que não tens nada, é apenas um incômodo nervoso. E minha querida mãe, não podendo mais conter as lágrimas que saltavam dos olhos, fugiu, pretextando uma ordem a dar. Então, à medida que a minha inteligência ia saindo do letargo, comecei a refletir sobre o que se tinha passado. Aquele desmaio tão longo, aquelas palavras que ouvirá ainda entre as névoas de um sono agitado, as lágrimas de minha mãe e a sua repentina aflição, o tom condoído com que o médico lhe falará. Um raio de luz esclareceu de repente o meu espírito. Estava desenganada. O poder da ciência, o olhar profundo, seguro, infalível, desse homem que lê no corpo humano como em um livro aberto, tinha visto no meu seio um átomo imperceptível. E esse átomo era o verme que devia destruir as fontes da vida, apesar dos meus 16 anos, apesar de minha organização, apesar de minha beleza e dos meus sonhos de felicidade. Aqui terminava a primeira folha, que eu acabei de ler entre as lágrimas que me inundavam as faces e caíam sobre o papel. Era este o segredo de sua estranha reserva, era a razão por que me fugia, por que se ocultava, por que ainda na véspera dizia que se tinha imposto o sacrifício de nunca ser amada por mim. Que sublime abnegação, minha prima! E, como eu me sentia pequeno e mesquinho à vista desse amor tão nobre! Obrigado por me deixar ler o livro para você. Siga o canal Li um Livro, para que eu continue lendo livros para você. Foi um prazer, até a próxima leitura juntos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Até breve.